Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal para a continuação de mais um vídeo sobre a nossa série de estudo bíblico da primeira carta de São João. Vamos então avançarmos e continuarmos nesta nossa série de estudo bíblico, pedindo a você que desde já pode fazer o compartilhamento, pode dar a sua curtida, deixar o seu comentário também em nosso vídeo e também se inscrever em nosso canal. Vamos então lá para a continuação de mais um vídeo nesta. Continuando com a nossa série de estudo bíblico sobre a primeira carta de São João, nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Estamos fazendo estes vídeos de introdução, nos quais nós já falamos acerca destes temas: gênero literário, autor, destinatários e o que deu origem ao texto, que foi o nosso último vídeo. Vamos agora então para a temática que será tratada neste vídeo de hoje, que é sobre o lugar e o tempo em que foi escrito a primeira carta de São João. Aqui está sendo apresentada para os irmãos um mapa da região ali do Mar Mediterrâneo, onde teve início as primeiras comunidades dos discípulos tiveram início, portanto, aqui saindo ou partindo a partir de Jerusalém, onde aqui os irmãos podem ver neste mapa Jerusalém, Samaria, Cesareia, Judéia, Tiro e Sidom. E aqui então nós tivemos estas primeiras comunidades que foram formadas, que nós temos a cidade onde se formou a comunidade de Corinto, depois temos aqui Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Apolônia, Troade, Tiatira, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, Colossos, Mileto, Éfeso e Pafos, Salamina, Tarso. Enfim, estes são as cidades ou as comunidades que deram origem a os lugares aonde tiveram origem várias das comunidades do cristianismo no seu início. E segundo a tradição, o lugar onde teria sido escrita esta primeira carta de São João teria sido a cidade de Éfeso. Aqui os irmãos podem acompanhar. Então a tradição coloca o ambiente onde foi escrito os textos de João, que são um conjunto de escritos, composto pelo Evangelho de São João, as 3 cartas de João e ainda o 5º escrito, que é o Apocalipse de São João. Sendo que o Apocalipse de São João, ele foi escrito quando o evangelista João estava preso ou exilado na ilha de Patmos. Então, os outros escritos, o Evangelho como as 3 cartas de João, a tradição coloca como tendo sido mais provável terem sido escritos nesta cidade de Éfeso. Éfeso, que era um grande centro, um grande e importante centro comercial e também do cristianismo. O cristianismo que estava começando e se expandindo, se espalhando dentro das cidades do Império Romano. Todas estas cidades, todo este mapa aqui está dentro do Império Romano. E também foi porque nessa cidade de Éfeso foi a cidade que João viveu, o apóstolo e evangelista, sendo que ele morreu na ilha de Patmos, exilado, lá preso por causa da palavra de Deus, conforme ele mesmo menciona este fato no início do livro do Apocalipse. Aqui então teríamos o lugar em que teria sido escrita esta primeira carta de João na cidade de Éfeso. Aqui também existia uma comunidade
que Paulo escreve também, né, a carta aos Efésios. Então é neste local, nesta comunidade. Quanto então ao tempo, visto o lugar na cidade de Éfeso, vamos agora analisarmos o tempo, pois isto também é importante para o estudo de um escrito bíblico. Pelo conflito que a carta deixa transparecer e que nós falamos sobre ele no vídeo anterior, quando falávamos sobre aquilo que deu origem ao texto desta carta, pelo conflito, pela crise, então, que esta carta deixa transparecer dentro da comunidade dos discípulos, é muito provável que a carta tenha sido escrita entre o final do primeiro e o início do segundo século, isto é, por volta do ano 95 depois de Cristo, quando aconteceu, neste período, por volta de 95, aconteceu a passagem da segunda para a terceira geração de cristãos. E isto, neste caso, é importante também compreendermos como se dividem estes primeiros cristãos dos primeiros inícios da caminhada do cristianismo. No início do cristianismo, nós temos 3 gerações. A primeira geração, ela é formada por aqueles que viveram, que atuaram desde o ano 30 até o ano 67. A segunda geração, ela vai desde o ano 68 até o ano 95. E a terceira geração, período no qual é provável que esta carta tenha sido escrita, ela vai desde o ano 96 até o ano 120 e 130. Não há uma delimitação precisa e exata acerca do fim desta terceira geração, de quando termina esta terceira geração. A primeira geração, ela é composta, sobretudo, por aqueles que conviveram, conheceram e andaram com o Senhor. São, portanto, os apóstolos, né? Os apóstolos, os discípulos, assim chamados também da primeira hora. Depois que estes apóstolos, né, foram pouco a pouco sendo martirizados, à medida em que se espalharam pelo mundo para levar a boa nova do Evangelho e da salvação, vão surgindo então aqueles outros que tiveram contato próximos com ele. São também, portanto, a segunda geração, que vai do ano 68 ao ano 95. Alguns desses tiveram contato com o Senhor, com Jesus. Outros já não tiveram contato com Jesus, tiveram contato apenas e somente com os seus apóstolos, com os discípulos do Senhor, aqueles da primeira hora. E por fim surge a terceira geração dentro do início do cristianismo, que é esta do final do primeiro século. Muitos destes aqui, a sua maioria que atuaram neste período, não conviveram com Jesus, mas conheceram também alguns dos apóstolos. E é por isso que, nesse período, já se começa também a surgir dentro da comunidade cristã muitos que falam ou que divulgam as primeiras heresias. O que é uma heresia? É uma doutrina errada que não está de acordo com o ensinamento da igreja, com o ensinamento dos apóstolos. E aqui, o que deu origem a esta carta, como nós vimos no vídeo anterior, foi justamente um conflito ou uma crise gerada por alguns que estavam espalhando, falando uma doutrina que não estava de acordo com aquilo que os apóstolos haviam recebido do próprio Senhor Jesus. Então, por volta do final do primeiro século,
vão surgir dentro da comunidade estas primeiras sementes de heresia que estão sendo plantadas ou que estão sendo semeadas e que precisam, portanto, serem rejeitadas para se afirmar a verdadeira doutrina ensinada pelos apóstolos Jesus. Portanto, esta primeira carta se insere dentro desta fase final do primeiro século do cristianismo, Alguns escritos, muitos poucos do Novo Testamento é que vão surgir nessa fase do cristianismo. Os primeiros, eles surgem dentro da primeira geração e da segunda geração. Então, assim, este pode ser também colocado entre aqueles últimos escritos do Novo Testamento. O primeiro escrito foi a carta primeira de Paulo aos Tessalonicenses, escrita por volta do ano 50 a 51. Portanto, existe uma distância no tempo em relação a Jesus. Já fazia aí um bom tempo que Jesus havia ressuscitado, havia passado pela ascensão, havia voltado ao Pai, e agora começam então a surgir os primeiros escritos do cristianismo, sendo eles inicialmente as cartas, primeiro as de Paulo e depois vieram os evangelhos. E aqui a carta primeira de São João se insere dentro destes escritos dos apóstolos que eram enviados às comunidades para reafirmar a doutrina verdadeira ensinada pelos apóstolos, recebida de Jesus Cristo, e assim rejeitar as falsas doutrinas ou as sementes que estavam sendo semeadas sobre heresias ou de heresias. Então, assim, nós encerramos este nosso vídeo de introdução acerca desse tema do lugar e do tempo da primeira carta de São João. No próximo vídeo, nós veremos então, ainda dentro da introdução, grandes temas que estão presentes na primeira carta de São João. Se você então gostou deste nosso vídeo, você deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, e ajude também a que outros irmãos e irmãs tenham acesso a esse conhecimento, dando a sua curtida, o seu like, compartilhando este vídeo em suas redes sociais e também inscrevendo-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações quando lançarmos um novo vídeo em nosso canal. Agradecemos então a você que esteve conosco e até o nosso próximo vídeo.